Fala galera, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live, beleza? E aí, vem chegando. Vou botar aqui, ó. Fala Ricardo, vamos nessa. Fala Bangs, é isso? Pronunciei certo? Boa noite, amigo, beleza? Vou botar aqui, ó, o nosso tema de hoje. Correndo. Beleza, galera que foi chegando, Anderson, Isaías, beleza, Pedro, Josemar, beleza? Tô só colocando aqui o tema fixado pra gente meter bronca já no nosso Correndo com Mais Foco. Esse é o nosso tema de hoje, pra você que não sabe. Vamos nessa, calma aí. Calma aí. Karina, acabou de chegar, beleza? Correndo com mais foco. Então deixa eu fixar aqui o nosso tema, que a galera vai chegando e já vai... Beleza. E aí, galera, como vocês estão? Boa noite, beleza? Como foi o dia? Tudo sob controle? Tudo certinho? Mantiveram o foco hoje? Fizeram os seus treinos? Treinou o quê? Corrida? Fortalecimento? Vem falando um pouquinho comigo, vem comentando aí. Vem falando um pouquinho como foi seu dia. Galera que eu não falei ainda, Cristiane chegou ali, Josué chegou aí depois. É isso, Karina já chegou, nossa super convidada de hoje. Já vou chamar a Karina. Sofia, beleza? Vinícius, Jânio, beleza, galera. Então vamos aqui já direto, vamos chamar logo a Karina. Karina, vou te convidar, hein, pra gente começar nosso bate-papo. Aqui a minha música daqui a pouquinho. Vai chegando, galera. Ó, vai mandando aqui, vai compartilhando para todo mundo, para que todo mundo possa receber. Fala, Karina, boa noite. Fala, Diego, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Você consegue me ouvir bem? A imagem tá tranquila? Só para a gente acertar aqui os detalhes. Perfeito. E você também consegue me ouvir bem, ver bem? Tudo ótimo, te ouço bem, te vejo bem, que bom. E aí, como você tá? Tudo bem? Pois prazer falar com você aqui agora ao vivo, né, com nossos convidados aí, um prazer mesmo te conhecer, assim, eu gostei muito do seu trabalho quando eu vi, e eu falei assim, cara, preciso chamar a Karina para falar um pouquinho com a minha galera, assim, falar um pouquinho para os corredores, e esse tema, né, foco, né, quem não quer mais saber mais sobre foco, né, eu acho que não só em relação a treinos, a corrida, mas acho que para a vida, né, assim, a gente vai tentar focar um pouco nas corridas, nos treinos, mas é claro que a gente vai acabar passando um pouquinho por diversos outros assuntos, falando do foco. E aí eu queria também só cumprimentar o pessoal que foi chegando aqui na sua lei. Josemar, boa noite. Hoje foi folga, né? Folga do treino. É isso, tem um dia de descanso. Hoje eu treinei, mas sempre tem um dia de descanso, faz parte. Vinícius falou que correu. Boa, Vinícius. Wagner, beleza. Então vamos fazer o seguinte, a galera já está chegando. Vamos fazer o seguinte. Karina, seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho da sua história, como que essa questão de coach, né, coach esportivo e mental entrou na sua vida e fala um pouquinho para a galera que ainda não te conhece. Seja bem-vinda. Boa noite, Diego. Obrigada pelo convite. Muito honrada, tá? Obrigada mesmo de coração. E obrigada pro pessoal aí, seu pessoal que tá chegando, correndo para essa live aqui, né? Para poder saber um pouquinho mais da importância do foco na corrida e na vida em geral. Então, Diego, pessoal, eu sou coach esportiva e treinadora mental, especificamente focada para atletas, né? Mas quando a gente fala atletas, viu, Diego? Atleta de performance, atleta profissional, atleta de base e atleta amador também, tá? Sim, e atletas corporativos em geral. E também atuo com qualidade de vida. Então, eu tenho realmente duas linhas de trabalho, né? E também com qualidade de vida nas empresas com treinamento, porque minha formação inicial, ela também é em educação física, né? Que legal. Também, coincidentemente, aí, colegas de profissão, mas eu sempre atuei mais dentro das empresas, né? Eu nunca fui, assim, treinadora de corrida, voltado ao físico, exercício físico, mais voltado com projetos, né? Então é muito legal o nosso bate-papo de hoje, porque que bom. os trabalhos vão se complementar, né? Sim, poxa, que legal, que legal.
Sou atleta amadora também, amo praticar esporte desde criança, desde antes de ser professora de educação física. Jogo vôlei de areia e vôlei de quadra. E eu também treinei um bom tempo, anos atrás, para participar de corridas de rua, né? Tipo, nada de maratona, não, 5, 10 quilômetros. Mas assim, aí Ah, eu vi que tá. correr, surfar, fazer musculação, jogar vôlei de areia, jogar vôlei de quadra, não combinava muito. Porque o joelho Entendi. ia sentindo um pouquinho. Não tenho nenhum problema no joelho, mas eu percebi que estava sofrendo um pouquinho. Aí hoje eu corro Sim. mais para complementar o trabalho do vôlei e complementar Ah, o legal. trabalho aeróbico. Mas é um prazer para mim mesmo fazer essa live aqui com esse Ah, que tema. bom. Poxa, que bom, que bom. Assim, eu não, realmente não sabia dessa história toda esportiva, né? Geralmente quem é da Uhum, educação física, né, quem se forma, tem aham, uma tendência ali, né? Tem um pezinho em vários esportes. Eu tive uma sim, coisa de futebol, né, como todo moleque ali, que e legal. depois entrei na musculação cedo, né, com 15 anos comecei a malhar e desde então eu descobri que esse era o caminho mesmo que eu queria levar. E aí a corrida veio ali em 2012, 2013 e está até hoje assim na minha vida. Hoje, claro, de uma forma mais profissional em relação a ensinar aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu aprendi, né, a parte Aham. técnica e a minha vivência, mas a corrida já tem um tempinho já na minha história aí. E aí, então, vamos fazer o seguinte, querido, vamos começar aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu reservei aqui, e a galera Boa. que for tendo dúvida pode escrever, tá, galera? E faz o Tá seguinte, bom. ó, compartilha essa live com todo mundo pro Instagram, ver que vocês estão gostando e poder passar isso aqui para mais pessoas, tá? Então vem aqui, compartilha lá para os seus melhores amigos e vamos nessa. Karina, é o seguinte, é uma pergunta assim, objetiva, simples, mas que acho que é para esclarecer bem. Você consegue definir para a gente o que é foco? Existe Cons- uma frase, uma palavra, alguma coisa que fale o que é foco? Porque a partir daí a gente começa a desenvolver essa nossa história aí. Boa sua pergunta, Diego. Até fiz algumas anotações para complementar, né? Como, bom, a gente vai Perfeito, fazer um tema de corrida, foco. Deixa eu fazer algumas anotações pontuais, porque vão auxiliando perfeito. também. E a sua carreira, pelo que você me falou, você já utiliza o foco na sua carreira. Você está totalmente focado, tá? Essa Que palavrinha, bom, que bom. essa palavra é de 4 letras, numa definição, menos é mais. Primeiro, faça pouco, mas faça bem feito. Uma das definições do Tim Galway, o pai do coach esportivo, autor do livro O Jogo Interior do Tênis, ele define o foco como um estado de espírito necessário para a excelência em qualquer atividade humana. Então, estado de espírito onde você vai atingir a excelência, tá? Ah, legal. Já Daniel Goleman, ele é o grande pai do foco também, tá? Indico um outro livro aí de leitura chamado Foco, do Daniel Goleman, um pouquinho espesso, mas assim, muito legal, com muita dica interessante sobre foco. Ele define foco como a atenção seletiva, né? É a capacidade neural de mirar apenas um alvo de forma resumida. Já no dicionário disso, é o ponto para o qual converge alguma coisa. O ponto para qual converge alguma coisa, sempre quando eu falo de foco, sempre quando eu escrevo alguma coisa sobre foco, penso em alguma arte de foco, me vem a imagem do dardo. Sempre. Por quê? Qual que é o objetivo? É inserir, jogar o dardo mais próximo do centro. Então, sempre que fala de foco, me lembra o dardo. E na minha concepção, a minha definição é foco é fazer uma coisa de cada vez. E está muito Hum, relacionado a objetivos. E atleta vive de objetivo. O atleta é profissional, o amador, o corporativo ou a base. Se ele quer chegar em algum lugar, ele precisa ter um objetivo. E para atingir esse objetivo, é necessário ele ter foco. É necessário ele sempre andar com o dardo na mão, porque em um certo momento ele vai ter que acertar o dardo não, né? O dardo vai ter que sim, acertar sim. o dardo no centro. Ah, legal. Poxa, ótima explicação, assim, é o que mais ou menos eu imaginava, assim, mas, Legal. mas fechou bem, assim. Agora, eu tenho algumas dúvidas, Karina, em relação, assim, eu até anotei aqui, Legal? uma pessoa determinada,
ela é focada, isso anda junto, isso são coisas, determinação e foco são coisas diferentes, porque assim, às vezes, eu não sei ao pé da letra, essa teoria, então eu fico assim, poxa, eu sou determinado ou sou focado? Eu fico um pouco nessa dúvida. Eu Aham. acho que eu sou uma pessoa focada e determinada. Eu acho que na minha cabeça isso se confunde um pouco. Aí só para saber um pouquinho se isso é realmente a mesma coisa, se são coisas Uhum. diferentes, dá para você ser focado e não ser determinada, como funciona? E assim, voltado mais para a questão esportiva, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, andam juntos, porém são capacidades um pouco diferentes. A determinação tem muito a ver com a força interior da pessoa, de querer alguma coisa, querer alcançar alguma Hum, coisa, assim como a persistência. O foco já é algo que você vai correr atrás e vai sempre estar de uma forma também bem aberta, pensando naquilo. Tudo que você for fazer, tudo que você vai planejar, é o foco, é não se perder. Tá totalmente focado, evitando que interferências te atrapalhem, evitando que crenças te hum. atrapalhem. Então, determinação é algo da pessoa. Necessariamente podem andar juntos ou não, né? Por quê? Ah, Você pode entendi. ter o foco para ler um livro durante 40 minutos sem nada te atrapalhar ao seu redor, sem sofrer interrupções. Você tem foco de ler aquele livro, prestar atenção naquele livro, no capítulo daquele livro e conseguir explicar para alguém o que você leu naquele livro. É o foco, é sua atenção seletiva, é focar em uma coisa só, tá? Porém, aí a questão da determinação. Você, exemplo, quero ficar rico. Todo mundo, quer ficar rico. Todo mundo fala, quero ficar rico. Mas será que a sua determinação está de acordo com a sua vontade de ficar rico? Porque Hum, todo mundo quer ficar rico, igual eu também falo, eu quero ficar rico, mas o que eu estou fazendo para ser rica? Sinceramente, entendi. nada. Então, para isso, eu não tenho determinação. Então, pode, como não pode, andar junto, né? Mas são coisas um pouco diferentes que podem se Ah, entendi. complementar. Assim, então, trazendo de repente para a minha realidade, pelo que eu entendi, talvez eu seja mais determinado do que focado. Não sei se pode acontecer, mas pelo que você falou, talvez eu seja mais determinado. Acho que eu consegui absorver aqui alguma E não, coisa. e não se sinta mal eu acho que eu sou mais determinada e focado. Por quê? A gente não nasceu sendo focado. Ninguém ensinou isso pra gente. Olha, para você ter o foco, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você precisa eliminar isso, eliminar isso, eliminar isso, né? Então, talvez esse nosso bate-papo aqui pode auxiliar você e aos atletas a terem mais foco. Por quê? O foco é o que eu falei, você tem que ter objetivo centrado, tem que ter concentração, atenção naquilo que você quer. Tem que tentar deixar com que as interferências não te atrapalhem. Por quê? Ao nosso redor, Diego, tá cheio de interferências. Então, por exemplo, Hum, eu tô focada aqui com você conversando. Eu tô no quarto. Meu marido tá lá embaixo, na sala, a janela tá fechada. Por quê? Se eu deixasse a janela aberta, tá chovendo, eu moro em casa, o vizinho do lado esquerdo tem um bebê, uma criança de 2 anos, chora, faz parte do nosso dia a dia, tá, gente? Não é uma crítica, não. Mas eu me desconcentro. O cachorro começa a latir. sim. Ai, o que será que aconteceu? Por que o menino tá chorando? Essas interferências já iriam atrapalhar o meu foco. Falei pro meu marido, vou ter uma live até tal horário. Porque se eu não avisar, ele vem, abre a porta, cá, interferências. Perfeito, Então, perfeito. neste momento, eu estou 100% tentando ficar 100% focada em nossa live, em nossa conversa. Ah, legal. Então, assim, pelo que eu entendi também, a gente consegue organizar as coisas, planejar para que a gente tenha mais foco, né? Exemplo, você organizou, você planejou, também tentei fazer aqui meu planejamento para que eu consiga manter aqui o foco. Então, você planejar, eu acho que, pelo que eu entendi, faz parte do foco também, né? Quanto mais planejado, eu acho que você consegue direcionar melhor e acertar o alvo, seria mais ou menos isso, né? Perfeito. E de acordo com a área que você atua. Você é um planejador nato. Então, assim, será que eu sou mais determinado
ou tenho foco? Depende. Você que vai me responder agora. Você é um planejador nato, por quê? Você trabalha com corrida. Você trabalha com alta performance física das pessoas. Então você precisa fazer o que para as pessoas correrem melhor? Planejar um bom treino. Planejar Perfeito. a planilha. Planejar, junto com os atletas, as metas. Perfeito. Então, você usou uma palavra que está dentro do foco. Para eu ter foco, eu preciso partir do quê? De um planejamento. As coisas precisam estar claras na sua mente e nas suas metas, tá? Porque, por exemplo, eu trabalho com coach esportivo, coach de saúde e bem-estar e faço treinamento para as empresas. Os treinamentos vão surgindo. Se eu não anotar na minha agenda, eu vou me perder. E se eu me Sim. perder, amanhã já tem treinamento às 8 da manhã. Como que eu vou ter foco para ministrar o treinamento? Então, primeiro, tudo parte de um planejamento. Ah, perfeito, perfeito. Ah, então era mais ou menos isso que eu estava imaginando do planejamento fazendo parte do foco, né? Porque, Legal. como você falou, né? O que eu mais faço é planejar, né? Então, eu planejo os Exatamente. treinos, planejo as corridas e eu tento trazer isso para o meu dia a dia também. Então, assim, eu tento Legal. planejar as coisas para tentar fazer o mais certo possível. Poxa, que Beleza. bom, Karina. Gostei desse iniciozinho. Aí Ter eu também plane... anotei Ó, mais umas ter, coisinhas. Ah, pode ter um falar. pla... Só para complementar, ter um Claro. planejamento contribui com o foco, Ah, perfeito. tá? Ótimo. Vai lá. Ótimo. Aí não, aí eu anotei umas coisinhas em relação a isso. Assim, eu vou falar uma coisa particular minha, que também deve Beleza? ser da galera. Em relação à corrida, tá? Eu já fiz uma maratona. Então, assim, Hum, eu gosto de provas longas, tá? Apesar de ter feito uma maratona, eu ia fazer a segunda ano passado, mas aí pandemia. Esse ano não sei se vai ter alguma coisa ainda, não me organizei para treinar, mas enfim. Eu gosto de provas longas, só que eu vejo que é claro, assim, é nítido isso. Quando chega ali, vamos supor assim, uma maratona, planejamento de 6 meses, tá? Se já vem numa uhum, batida boa sim. assim, você planeja ali 6 meses. Chega no segundo mês, eu já começo a cair. Não, às vezes não é nem de físico, tá? Mas às vezes é a cabeça que começa a dar uma caída. Aí eu percebi que eu preciso fazer, dentro do meu treinamento, da minha realidade, eu preciso fazer treinamentos que eu vou escalando ali até 6 semanas, e aí na 6 semana, sétima, eu dou uma quebra. E ali é Uhum, quebra de físico e mental, sim, sabe? Tipo, sim. diminui intensidade, diminui volume, faço treino regenerativo, às vezes tiro um treino, então que era 4 treinos por semana, vira 2. Eu preciso disso. E aí eu queria saber se isso é normal, assim, em treinos, né, em competições que são mais longas, geralmente os treinos são maiores. Então, treinar por muito tempo, é normal você ter essas oscilações de foco, de determinação ao longo do processo, ou não deveria acontecer? Se acontece, está meio que errado. Como que você enxerga essas oscilações de foco num processo aí de meses de treinamento? É muito legal, né? A gente conversando, eu como coach, como educadora física também, já pensando aqui, no mesociclo, macrociclo, será que tá um macro muito intenso Isso, ou não? Bem, perfeito. pode acontecer se não tiver um bom planejamento e se não tiver atrelado a metas físicas e a metas de treinamento mental. Por quê? Por que que surgiu? Por que que existe o coaching esportivo? Por que que existe o treinamento mental? Para trabalhar essas capacidades mentais, porque o físico, ok, o físico você sempre está trabalhando nos treinos. E o mental? Parece uma coisa nova, mas o mental na competição ele é tão importante quanto o físico, Diego. Então, para isso não acontecer, é sempre bom evitar, porque também, a partir de agora, fazer parte do planejamento, né? O Entendi. treinamento mental. Porque, de repente, por que que caiu? Mais ou menos no segundo mês, né? Isso, Porque, isso. às vezes, o cansaço físico, a falta de motivação, a questão de, poxa, eu tô treinando, e as histórias que a gente se conta, as nossas crenças, eu não tô identificando melhoria. É verdade, é verdade. Isso pode relacionar, pode estar relacionado a fatores externos também, a temperatura. Então, para isso não acontecer, para você continuar no foco, olha que interessante, tenha metas.
Então, por exemplo, vou montar uma planilha. Você falou de 6 meses da maratona que você participou, Isso, né? isso. Aham. Durou um macrociclo, é isso? De 6 meses? Isso, Não macro lembro de de novo. O 6, macro, isso. né? Isso, Isso. isso, Um macro. macrociclo de 6 meses. Tá, você fez o treino tudo bonitinho. Ah, do treino físico, a 3, 4 vezes por semana, treino recuperativo, regenerativo, treinão, né? Que se chamam de O longo, longão. né? É, o Isso. longão. Ah, o treino na academia de fortalecimento, blá, blá, blá. O que é comum, tá? Nós, educadores físicos, o que é comum. Só o físico. Mas chegou lá no segundo mês, você pegou essa planilha bonitinha, mas a sensação que você tem é que, pô, mas eu tô treinando a mesma coisa, eu não saio do lugar. E aí a nossa mente começa a nos atrapalhar e começa a atrapalhar o foco. Então, tenha Hum. metas. Metas junto com o planejamento para você atingir o seu foco. Ah, Karina, mas a minha meta é correr a maratona. Ok. Mas descreva melhor essa meta. É correr a maratona onde? Que dia? Completar em quanto tempo? E por quê? Porque toda vez que você for sentir que hoje eu tô cansada, né? Segundo mês estou desmotivada, você vai lembrar do seu objetivo, da sua meta. E com isso você vai conseguir manter o foco. É muito fácil, Diego, a gente perder o foco. É Ah, muito fácil. Quer ver? Você tá aí na sua casa. Tá na casa? Tá na sua casa? Tá na tô, academia? tô. Tô Tá na tô sua na casa. Tá casa, na na sua casa. casa. Tá Aham. chovendo aí no Rio ou não? Não, ainda não tava chovendo, não. Ainda não. É no Rio, né, que você mora? Isso, no Rio, no Rio. É. Aí, por exemplo, aqui choveu pra caramba hoje, São Paulo. A gente tá aqui nessa live. De repente, eu tô na live com você, eu ouço os trovões, você conversando comigo, você, opa, perde o foco. É muito fácil a gente perder o foco, tá? Então, imagine numa planilha de 6 meses, no segundo mês, tá lá cansado, começa a perder o foco. E por que isso acontece? Por interferências externas ou interferências que a gente chama de crenças, as nossas crenças que nos limitam, né? Ah, entendi, entendi. Eu acho que faz todo sentido, assim, para mim, como eu falei, parece meio contraditório, assim, eu gosto de provas longas, só Uhum, que treinar por muito tempo ali na risca, isso é difícil para mim, engraçado, né? Eu gosto de correr os 21, 42 eu só fiz uma vez, uhum, mas 21 é uma prova que eu gosto, sim. mas assim, treinar por muito tempo, para mim, eu começo a desaliar, por isso que às vezes eu prefiro treinar 5, 10 quilômetros, porque são planilhas mais curtas, exemplo, a A gente está barraca. em fevereiro, em Uhum, março, abril eu posso fazer uma prova de 5, 8 semanas eu compro uma planilha boa, chego bem lá, posso bater meu recorde pessoal, enfim. Agora, para um meia maratona, já preciso de uma planilha um pouquinho maior, maratona um pouquinho maior. E aí eu sempre fico com essa coisa. E aí eu pensei assim, você acha válido? Eu estou dando o meu caso, mas deve ser o caso também de legal. outras pessoas. Quem Você quiser acha que perguntar, é né, válido? Diego? Pode perguntar, Pergunta né? Quem aí, quiser galera, fica à perguntando vontade. aí, Eu estou botando aqui porque geralmente são perguntas que podem ser a pergunta de vocês, mas pode escrever aí, tá? com Você certeza. você acha interessante, assim, é, conforme a gente conseguir, né? Colocar, vou chamar de submetas, né? Submetas ao longo da maratona, exemplo, 6 meses. A cada 2 meses eu criar uma meta, aí no quarto mês outra meta, ou seja, durante a maratona eu ter 3 metas, né? Uma meta no segundo mês, uma meta no quarto mês e a maratona. E aí isso Tá. pode ser metas de distância ou metas de velocidade, enfim. Mas desenhar uma planilha em cima de metas mais curtas para que esse somatório eu chegue lá mantendo o foco, isso seria possível, você acha? Ou É, melhor, seria ma possível, não, seria interessante, né? é interessante, é viável, é importante e é recomendável. Dentro da sua meta geral, tá? Dentro do seu principal objetivo, da sua meta geral, você descrever micrometas. Porém, se você é um atleta que eu estou atendendo e você fala para mim, então eu vou escrever 2, 3 micrometas, né? Submetas. Aham. Uma para cada mês, a cada 2 meses. Eu vou falar assim, bom, Diego, você acha que você vai ter sucesso só desenhando, descrevendo 2, 3 submetas? Eu já partiria para um plano de ação.
essas micrometas que você está falando para mim, dentro desses 6 meses, faria parte de um plano de ação semanal. Dá trabalho? Hum, Dá trabalho? Eu costumo falar assim, por que que as pessoas não planejam, Diego? Porque dá trabalho. uhum. Porque é chato. É porque é chato. Por que planejar é chato? É porque eu não sei. Eu não tenho uma visão clara do que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, você ter meta e Exatamente. ter micrometas ou um plano de ação dentro dessa micrometa, macrometa, ela vai te auxiliar a manter o foco. Por quê? Quando você chegar lá na 8ª semana, né, de treino Sim, longo, sim. você vai lá dentro do seu plano de ação e vai falar: opa, essa semana eu desenhei no meu plano de ação para eu começar a fazer isso. Às vezes é algo que não tem nada a ver com o seu treino físico. Você vai começar a assistir um documentário por semana para melhorar aí o seu relaxamento mental. E isso Ah, ajuda. Quando eu falo um interessante. plano de ação, não é necessariamente tudo relacionado à corrida, à parte física, não. É algo relacionado ao seu descanso, à sua alimentação, ao seu treinamento mental, à sua recuperação, ao seu sono, ao seu lazer, ao seu relacionamento social, ao seu Sim. conhecimento. Então, um plano de ação vai te auxiliar. São suas micrometas. Poxa, que legal, assim, tá vendo? É uma coisa que eu não tinha pensado. Você viu que o Sim, que eu falei sim. foi relacionado a Legal. treino, né? A Aham. velocidade, a meta, a distância. Mas isso que você falou, cara, despertou aqui muita coisa, assim, tanto na prescrição dos meus alunos daqui para frente, vou pegar essas dicas e tentar conciliar, tanto para mim, né? Então, assim, vou Sim. aplicar em mim e vou tentar exercitar isso neles. Poxa, que legal essa questão. Eu sempre penso na maratona, quando eu falo de exemplos, no nosso caso de foco aqui, porque acho que a maratona é o marco, assim, é o Uhum. máximo. Claro que tem a ultramaratona, mas enfim, vamos botar dentro de uma maratona, cara, 42 quilômetros correndo, o treino é longo, e você falou de família, né, de foco. Eu vi que a minha família toda estava envolvida no meu Olha, treino que para legal. maratona. Assim, e é legal, mas assim, é complicado, né? Porque, exemplo, tem uma festinha sábado e eu tenho um Nossa. longo de 21 no domingo. E aí? Vai embora antes da família, não vai na festa, vai, mas não come, aí já fica pensando que vai ter treino amanhã, já fica de mau humor, e É não isso. sabe aquelas coisas. Então, assim, você criar essas coisas que você falou semanais, eu acho que até para a própria cabeça, não físico, mas acho que para a cabeça é uma coisa interessante de fazer, né? Assistir documentário. Pode ser coisas relacionadas à atividade corrida, ou você acha que tem que ser coisas, né, nada a ver, por exemplo, em relação ao documentário? Você acha que. Vai da escolha. Eu citei o documentário, vai do que você quiser. Sim, sim. Por exemplo, eu gosto muito de assistir documentário, filme, série, sempre relacionado ao esporte. Eu, Karina, porque Sim, eu sim. gosto de identificar essas coisas do desafio, da superação, do foco, do medo, da ansiedade, da determinação. Porque, mas antes de ser coach, eu sou a Karina. Eu já gostava desses tipos de filmes, porque eu Sim. sempre aprendo, entendeu? Porém, tem atletas que eu atendo que já gostam de assistir filmes de variados estilos, né? É algo que vai te trazer um bem-estar mental. E quanto mais relaxado tiver sua mente, melhor essa capacidade de manter o foco e atingir o seu objetivo. Top, top. Então eu vou começar a aplicar isso amanhã, hein? Não, muito, muito interessante, assim, porque às vezes a gente fica meio preso só à parte técnica e aí realmente acaba esquecendo. Por isso que quando eu te vi no Instagram, eu falei, cara, eu preciso trazer para mim, para esclarecer as minhas dúvidas e para a galera, porque eu sei que a corrida você acaba levando muito para essa parte técnica e esquece um pouco que a parte mental ela está muito relacionada. A gente só lembra disso quando a gente está numa prova dura, É isso. você começa a pensar em umas coisas Sofrendo, e né? quando você está sofrendo, exatamente. É Então, se isso você mesmo. puder melhorar isso no processo, tornar o processo gostoso, né, que é o que a gente mais Exatamente. quer, né? Assim, eu aprendi muito a gostar do processo. É uma coisa que eu Legal. falei, eu tinha um pouco dessa dificuldade. Assim, o processo para mim era muito ruim. Eu comecei a gostar. Claro que tem períodos e períodos, tem processos e processos, provas e provas, mas eu comecei a gostar, mas curtir mais o processo e não só a prova, né? É Tem claro que uma a maratona pergunta. tem um gosto especial por Aham. causa da medalha e tal, mas Sim. maratonista, né?
Mas fora isso, eu comecei a curtir o processo. Pode falar, pode mandar, Karina. Tem uma pergunta para você sobre isso. Será que é porque durante o processo você identificou que você aprende e se diverte? Pode ser, pode ser. É, acho que é mais por aí, esse caminho. Aprendi a me... pode ser, eu não sei exatamente dizer, mas acho que sim. Quando Acho que estiver pode, tranquilo, pensa nessa pergunta. Nem precisa responder agora. O dia que você estiver tranquilo, você sim. pensa. Isso é a tríade da performance. Pensa num Entendi. triângulo. Pensa num triângulo. Em cima é a performance, do lado esquerdo é a aprendizagem e do lado direito é o que a gente pode chamar de diversão, de prazer, em aprender, em fazer alguma coisa. Certo. De nada adianta a sua performance, de 1 a 10, a sua performance está 10, a sua aprendizagem 4 e a sua diversão 3. Porque ficar muito tempo na performance, 9, 10, 9, 10, e a aprendizagem e a diversão muito baixo, isso pode trazer consequências. Então, por exemplo, na atividade física, quais são as consequências? Lesões. Perfeito. Então, eu tô te Perfeito. falando para você fazer esse exercício com você depois. Então, qual que Sim, é o sim, mas ideal? É o equilíbrio entre a performance, entre a aprendizagem e entre a diversão da atividade física, da maratona, da meia maratona, da corrida de 10 quilômetros, corrida de 5 quilômetros. não, você tocou no ponto perfeito, a questão da dor e lesão, né? Então, talvez seja um pouco isso também, né? Teve períodos que eu me machuquei um tempo atrás, e aí Uhum. aquele processo não era gostoso fazer, mas eu era aquele cara, tipo, eu pensava só no final. Então, assim, tô machucado, vou correr, tá doendo, vou correr. Eu fazia de tudo que tinha que fazer para chegar na meta. Só Uhum. que agora, é aquilo que eu falei, agora eu aprendi um pouco a gostar do processo, e se o processo tá me machucando, eu diminuo o volume, eu diminuo a intensidade, eu Isso. pauso, eu paro de correr um período se for necessário, eu procuro um fisioterapeuta, eu procuro um médico. Então, assim, todo esse processo, e o processo, quando a gente fala processo, é processo mesmo, não é Aham. só da corrida. Então, hoje em dia, eu sei procurar um médico quando preciso, eu sei procurar bater um papo com um fisioterapeuta e tentar achar uma solução. Então, é muito mais do que só chegar lá no resultado do que na meta. Assim, não faço mais de tudo para chegar, para ter a medalha. Hoje em dia, eu sei que eu preciso de algumas coisinhas. Se precisar parar um pouco, eu vou parar. Se precisar ir mais, eu vou mais. Mas hoje em dia, eu sei dosar isso mais. E aí, você falou muito bem da questão da lesão, me lembrou aqui que de lesão é uma coisa chata, né? Que Sim. atrapalha os treinos. E isso é uma coisa que me atrapalhou por muito tempo. Então, Hum. acho que hoje eu sei dosar muito mais isso, mais consciente, né? A gente vai amadurecendo na própria atividade, no próprio esporte, a gente vai se conhecendo e a gente vai ficando mais maduro, né? Então, assim, vale a pena aquele risco, correr com dor, vale a pena. Né? Eu, na maratona, particularmente, eu cheguei meio que no sacrifício, assim, foi Uhum. difícil para mim terminar. Mas faltavam 5 quilômetros ali, eu falei, cara, não vai ser agora que eu vou parar. Mas, assim, realmente, hoje, ela foi em 2019, 19. Talvez hoje, talvez eu ia parar, ia caminhar, ia terminar ela caminhando, enfim, mas eu queria ter aquela coisa de, não, pô, terminei a maratona correndo, mas terminei com dor. Então, hoje em dia, tô um pouco mais maduro, por isso que eu falo, o processo está mais gostoso, eu Legal. aprendi muitas coisas, né? Isso é Aprendeu, muito bom, isso é viu? muito bom. A aprendizagem e a diversão. Isso, verdade. Não, eu nem sabia desse triângulo, mas muito legal. Eu tenho uma outra coisinha que eu tinha anotado aqui também, Sim. que eu até vi uma postagem sua. Como que você vê a questão da meditação e o foco, Karina? Assim, eu já sei que você, né, acredita na meditação para ter foco, mas como que é essa relação dessa atividade de meditação, ou de repente não uma atividade coletiva, de repente você se fazer uma meditação? Eu não sou expert nisso, na verdade, eu até quero começar a praticar, não é uma coisa que eu Legal. faço, mas Uhum. eu já comecei a escutar da importância, sei que tem pessoas que meditam e conseguem concentrar melhor, ter mais foco, enfim. Eu queria escutar isso um pouquinho de você sobre meditação, foco, treinos. Legal. Isso é uma técnica que eu utilizo bastante quando atendo os atletas. Eu também não sou uma super especialista, né? Eu tenho realmente me aprimorado bastante de um ano para cá sobre o tema, estudado, pesquisado, lido bastante e eu já Legal. praticava. Mas durante a pandemia eu falei que eu me tornei uma praticante nata, né?
Eu, diariamente, não vivo sem meditar pelo menos 20 minutinhos, que eu fui aumentando. Comecei com Poxa, 5, depois 10, depois 15, depois 20. E isso porque eu identifiquei que me relaxa, me deixa com a atenção aqui agora no presente, me deixa menos ansiosa, eu fico menos brava com qualquer coisa que acontece comigo ao meu redor, né? A minha voz fica mais tranquila, apesar de eu ser agitada, e os meus pensamentos ficam mais organizados também. E meditação e esporte andam juntos. Então, para quem está nos assistindo, para você, fica até mais... Hoje em dia, joga lá no Google, meditação e esporte. Tem muita coisa legal sobre muita coisa. meditação e esporte, né? Muita coisa mais popular e bastante estudos também relacionados aos benefícios da meditação ou do mindfulness para os atletas. E como os objetivos, os benefícios de praticar a meditação é promover o relaxamento, o bem-estar, a presença. Naturalmente, quando você começa a organizar os seus pensamentos, entender mais as suas emoções, é natural que o foco vai ser melhorado. Por uma questão, a meditação, ela foca na atenção plena. A atenção plena é o quê? Hum, Focar no aqui e no agora, no presente. O mindfulness e a meditação, um dos objetivos é trabalhar nessa presença plena. Então, por isso que é uma técnica, uma ferramenta barata, gratuita, simples e que você já verdade. comece a identificar os benefícios de foco muito rapidamente. Porque vai ficar claro na sua cabeça o que você quer e onde você quer chegar. Quando a gente... Vou falar por mim, né? Por Claro. exemplo, eu tento meditar aí todo dia, todo dia, todo dia. Se eu deixo de meditar 2, 3 vezes na semana, o que hoje em dia está muito raro, eu consegui manter essa rotina, eu já sinto que eu fico mais agitada e eu começo a também perder o foco. Por quê? Eu tô agitada, várias coisas estão na minha cabeça, eu tô pensando no que eu não fiz, no que eu tenho que fazer, pensando no passado, pensando no presente, no futuro, esquecendo de fazer no presente. Verdade. Aí eu acabo ficando desfocada. Qualquer livro, tem um livro muito legal chamado Mindfulness, ele ensina a meditar em 8 semanas. E no livro fala muito disso, né? Repetidamente. Foca menos no passado, menos no futuro e vive o presente. Porque se você pensar, Diego, a gente vive muito sim de passado e do futuro. Ah, amanhã eu quero fazer isso. Ah, amanhã eu quero. Ah, Sim, amanhã. sim. E o que você está fazendo agora? Acho que Entende? basicamente, infelizmente, a gente só vive o futuro praticamente. Eu Só não vive lembro no de coisas que eu futuro. falo assim, hoje. É tudo amanhã, como você falou, é tudo amanhã, é tudo semana Uhum. que vem, é tudo ano que vem. É muito difícil falar de Ó, coisas do agora, né? perguntar o nome do livro. O livro é Mindfulness. Mindfulness. É uma capa azul. É dos autores é Mark Williams. É muito bom, muito simples, muito gostoso de ler. E você consegue aí acompanhar a meditação que você vai fazendo durante a semana. Pô, que legal, eu vou. 7 dias por semana você vai aprendendo. E eu utilizo muito essas técnicas com os atletas, principalmente no início da sessão. 3 minutinhos, 4 Hum, minutinhos. Cada sessão eu vou ensinando uma técnica de meditação ou de mindfulness diferente. Para quê? Para ele se sentir à vontade e treinar a sua mente alguns momentos por meio da meditação. Tá? Então, ela é ah, legal. super benéfica para o foco. Desculpa, Diego. Super benéfica para o Nada. foco, a técnica de meditação. Por quê? Mindfulness é presente. E ela concilia. Presente é o quê? É foco. Fazer o que tem que ser feito aqui e agora. Ah, perfeito. E você indica assim, eu não sei se no livro ele orienta isso, mas horário para fazer isso? Existe um melhor horário? Manhã, tarde ou noite? Ou antes de uma atividade física ou depois? Existe essa relação? Então, normalmente a recomendação, no livro eu não lembro se fala, mas a recomendação dos especialistas de meditação, você escolha um dia em que você esteja mais tranquilo, Ah, tá? tá. Você esteja mais tranquilo, em um local tranquilo, onde não vai ter interferências de barulho, de ninguém entrando. Então, é o horário que melhor lhe sirva, melhor lhe cabe. Ah, Para mim, perfeito. eu gosto de manhã. Não funciona muito meditar tarde e não funciona muito meditar à noite. Por quê? De manhã eu quero
focar nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Eu quero ficar centrada. Então, para mim, funciona meditar de manhã, porque me relaxa. Ah, top. Queria ver se o Ricardo escreveu o nome do livro certo aqui, porque a Ângela tinha perguntado ali. Isso, Ricardo, é isso mesmo. É isso mesmo, Valeu, tá? beleza, Ricardo. Obrigada. Show. Show de bola. Cara, então, seguindo essa linha assim, eu tô pensando aqui em várias coisas, né? A gente falou de corrida, de sofrer ali. Legal. Quando a gente está correndo, né? Assim, vamos botar agora falando de uma corrida mais curta, que de repente é a realidade mais da galera. Uma corrida de 5 km. Tá. Geralmente uma corrida de 5 km é uma corrida intensa, né? Independente de qual seja o seu intenso, ela é uma corrida mais intensa, né? Porque ela é curta, então geralmente você corre com mais velocidade, ali você bate seus recordes, enfim. Naquele processo ali de você fazer, vou botar de prova, mas pode ser treino, tá? Você sair, fazer a largada até a chegada. Dentro daqueles 5 km, De... 30 minutos para alguns, 25 minutos, 20, 15, Uhum. passa um mundo aqui na sua cabeça. Desde o que eu estou fazendo aqui, por que eu me inscrevi na prova, eu Por que que eu podia acordei estar em cedo? casa. E aí eu queria justamente falar isso, porque assim, comigo, eu creio que com todo mundo, é assim, ó. Eu dei a largada. Aí a pergunta é, por que eu estou aqui? Eu não precisava disso, podia estar em casa. Aí passou o primeiro quilômetro, 1,5, eu falo, tá, até que não tá tão ruim assim. Aí chegou no segundo quilômetro de 2,5, aí você já começa a falar assim, opa, eu tô naquele tempo que eu planejei. Ou seja, eu comecei perguntando por que eu tinha ido. Aí ele no início pro meio eu falei que tá ok. No meio eu já comecei a me preocupar com o tempo. Do meio pro final, aquele tempo já começou a ficar igual o treino e eu quero melhorar ele. E no final eu tô dando um sprint que nem um louco, assim, para Pra terminar atingir minha resultado, vida. né? Isso. Assim, como que a gente consegue trabalhar melhor? Eu sei que tem a questão física, né? Se você faz Uhum. um bom aquecimento, você consegue já entrar melhor, e aí você já consegue até começar com uma velocidade mais rápida, enfim. Mas tirando essa parte técnica, assim, específica, como que a gente lida com essa briga na cabeça durante uma prova, de você não quer estar ali, ao mesmo tempo, no final, você está querendo bater seu recorde? Como que você daria uma dica para a galera e para mim também, para lidar com essas sensações diversas, assim? Tem gente que consegue não pensar em nada, tem gente que... Eu não consigo fazer uma conta durante a prova, assim, Uhum. tipo, esqueça a matemática. Então, assim, eu concentro na prova, eu não consigo observar muito o ambiente, tipo, tinha uma lixeira ali, não vi. Então, assim, eu tenho essa coisa de focar ali e ir brigando na minha cabeça com aquilo que eu planejei, tá? Não Uhum. sei se isso é a melhor forma, brigar com a cabeça durante a prova toda, ou se teria alguma forma de você aliviar esse estresse, mas se manter focado, né? Então, assim, manter o Uhum. foco, mas sem tá com aquela briga, porque, imagina, 30 minutos correndo, brigando com a cabeça, é difícil, imagina uma Sim. maratona, mas vamos falar de 30 minutos, 25. Então, tem alguma coisa que a gente possa, você indica a gente a pensar durante uma prova, para se manter focado? Você acha que é legal você ir relembrando toda a estratégia, todo o ciclo? O que você pensa sobre isso? Bom, isso é muito comum, né? Vou falar por mim também, que gostava de correr, quando eu participava dessas corridas de 5, 10 aqui em São Paulo, eu adorava, eu treinava, mas no dia da corrida, eu ficava com meu marido assim, tipo assim, eu acordar 4:30 da manhã, né? Falei, meu, por que que eu me inscrevi nessa corrida? 4:30 da manhã. Aí é o que você falou, chega lá, ai, aquecendo, ai, aí começa a correr, tá bom, relaxei, olha, o senhorzinho tá me passando, que legal, oi. Aí quando você terminou a corrida, é o que você falou, dá aquele sprint. Primeiro, porque a gente tem um hábito de se sabotar, de se Perfeito. boicotar. A gente tem esse Cara, eu hábito, sou tá? De assim. se boicotar, de se sabotar. Então a gente costuma falar assim, mudar a mentalidade. Nossa, mas por que que se a gente se boicota? Porque a gente é sem vergonha. A gente precisa aprender algumas estratégias para não se boicotar, né? E como evitar isso durante a corrida? Eu volto até um pouquinho atrás do que a gente conversou anteriormente, que eu queria linkar sobre essa questão da meta, do planejamento, do plano de ação. Como que Perfeito. você pode fazer para não se boicotar? Linka o seu objetivo com o propósito. Assim você vai conseguir se manter focado no que você quer conquistar. Então, qual que é o seu propósito de participar dessa corrida? Que eu
fiz uma promessa, exemplo, eu fiz uma promessa Sim, que todo ano eu ia participar da corrida do Pão de Açúcar, aqui em São Paulo, por exemplo. Ah, ia sim. participar das night runs, todo ano. E toda corrida que eu participasse, eu ia arrecadar com os amigos 50 quilos de alimentos para doar para uma casa de caridade. Um puta de um propósito. Ah, Nossa, meu namorado, sofreu um acidente, teve um câncer e se ela se curasse, se ele se curasse, todo ano a gente ia correr junto, tal prova. É um propósito. Porque meu sonho é ter isso, eu conquistei isso. Agora todo ano, porque eu fiz cirurgia do coração há 2 anos atrás, me recuperei e agora todo ano eu vou participar de 4 corridas por ano. Linkar com um propósito. Por quê? top. As pessoas que linkam, a Karina, mas você está falando uma corrida de 5 quilômetros, uma atividade física, eu vou linkar com um propósito? Sim, é muito mais fácil de você manter o foco. Porque quando você levantar, não vai fazer igual eu. Porque acho que quando eu corri, eu não tinha propósito. Eu queria, correr mais. Mas realmente, pensando agora, eu não tinha Aham. propósito. Por isso que eu reclamava. Acordar 4h30 da manhã. Aí chegava lá 6 da manhã. E quando era frio, então? Nossa, 12 graus. Imagina. O arrependimento era maior. Mas eu não tinha nenhum propósito linkado. Entendeu? Então, assim, para Perfeito. não se boicotar, não se sabotar, linke a sua meta, o seu objetivo com um propósito, qualquer ele que seja, algo que é muito importante para você. Vai ser muito mais fácil de você manter o foco, a sua atenção no alvo. É interessante. É realmente assim, quando você falava, eu estava tentando buscar aqui na memória. A maratona era o foco, era ser maratonista, assim, não tinha uma grande meta, mas assim, era aquela Uhum, coisa. Até porque eu já, né, já estava no meu caminho, assim, trabalhar com isso, então assim, eu uhum, precisava disso para ter vivência, experiência, e passar uhum, isso para a galera. Então assim, esse era o meu foco, mas realmente nas provas curtas, às vezes eu não tinha muito essa coisa, né? Pô, é o uhum. que você falou, 5 minutos, pô, 5 quilômetros, vai correr ali 20 e poucos minutos, precisa ter tanto foco assim, mas realmente, às vezes você passa numa prova de 25 minutos, cara, aqueles 25 minutos é 24 horas, assim, é uma briga tão intensa na sua cabeça que você não quer, que você não quer, precisava estar ali, e você continua e está doendo, não dói, e não precisa disso. Então, se você realmente Sim, linka isso com um propósito, eu acho que esses 20 e poucos minutos eles passam mais suave, né? Então, acho que sim. agora, a partir de agora, até para mim mesma, e é bom você falar isso, porque eu posso começar a falar com os alunos, a orientar os corredores a despertar essas coisas de propósito, né? De Legal. manter foco. Eu acho que não só para mim, mas acho que eu posso começar a dar esses toques, mesmo não sendo especialista como você, Hum, mas acho que não despertar precisa. esse Sim, interesse de sim. você ter um foco, de você ter um foco, de você ter um propósito. Acho que o propósito, acho que você tocou, acho que numa palavra muito boa, assim, propósito. Acho Sim. que ali você vai levantar 4 da manhã no frio, ali você vai Não vai correr, reclamar? vai reclamar, se vai correr, se vai correr X, vai Aham. correr X. Eu acho Uhum. que. Perguntaram aqui, ó. Eu faço prova de explosão, 100, 200, 400 metros. Caramba, Tá. forte, hein? Atletismo. Diego, ó, e deixa eu até Pode. complementar. Você me fez você Claro. fez 2 perguntas em uma. Você falou dessas provas longas, ou para evitar, o que que tem que fazer durante a corrida? Pensar em toda a estratégia. O ideal é que você treine antes essas estratégias mentais. Durante da corrida, é para você, já ouviu falar ficar no flow? É para você se divertir na É. corrida. Durante a corrida, mesmo que seja uma maratona, é para você estar em estado de flow, estar totalmente lá presente e feliz no que você está fazendo, se sentindo realizado. Não é para pensar, ai, olha, porque senão você vai começar assim, ó. Pense em tudo que você treinou nos últimos dias. Mas é aquele dia que choveu que eu não pude treinar. Mas é aquele dia que eu corri, entendeu? Entendi. Então, no dia da corrida, assim, você tem que pensar antes. Como que eu treino antes? A meditação é uma estratégia. Exercícios de respiração usando o diafragma é uma boa estratégia, porque relaxa, Sei. alivia o estresse. Exercícios de visualização mental é uma boa estratégia. Como que você visualiza? Eu costumo falar assim, todo mundo faz a visualização mental. A gente já não só não sabe o que é visualização mental. A visualização mental a gente pratica principalmente quando vai dormir e fala assim, nos nossos sonhos.
Ah, o que que eu quero fazer, o que eu quero. Isso é uma Entendi. visualização mental. Não é tão específica, mas todos nós visualizamos. E às vezes a gente perde até o sono, né? Porque fica sonhando demais Sim, o que quer sim. daqui a alguns Aham. anos, entendeu? Então é praticar a Ah, visualização. interessante. Então, atletas, como que você pode praticar a visualização mental, mesmo para o colega que faz prova de explosão, para os colegas, para os seus atletas que correm 5, 10 quilômetros, ou uma meia maratona, uma maratona, um Ironman. Isso começa dias antes da prova. E você pode começar a treinar a visualização nos treinos também, nos treinos de pré-longão durante a semana, né? Trabalha Ah, lá legal. 2 vezes por semana como que vai ser a prova. Imagine se você na prova, que roupa que você estará, como que estará a Ah, temperatura. legal. Você vai visualizar mentalmente tudo relacionado à prova. Qual tênis que você vai calçar, qual a vestimenta, como que vai ser o seu aquecimento no dia. Você vai ouvir música ou não vai ouvir música? Você prefere o silêncio? Você vai ouvir um rock ou vai ouvir uma música clássica? Né? Como que vai Poxa, ser a top. sua... Como que vai ser a sua... No Ironman também, isso. Como que vai ser a sua partida, né? Como que você vai se comportar nos primeiros quilômetros? Isso porque no dia da prova, especificamente, trabalhando anteriormente a técnica de visualização mental, vai te Perfeito. ajudar a manter a cabeça concentrada e relaxado no seu objetivo final, no seu foco final, que é terminar a prova bem e, dependendo da Perfeito. prova, com tempo bom, né? Não, não, e eu ia falar exatamente isso, assim, eu até faço essa questão da A visualização, gente eu faço faz. Aham. bastante. Uhum. Só, assim, aí eu ia te perguntar assim, até estou vendo que a hora daqui a pouco vai fechar, mas Tá só para bom. complementar esse raciocínio, é, eu tenho isso, eu penso tudo que vai acontecer e tal, só que, exemplo, vou dar um exemplo da maratona de novo que Tá. aconteceu comigo. Pensei em tudo, eu fiz meu último longo dentro do tempo determinado, tudo bonitinho. Só que no dia da prova eu me senti muito nervoso. E geralmente eu até sou um cara que eu consigo dominar um pouco isso, mas na Uhum. maratona, assim, eu estava muito nervoso mesmo. Sabe aquela coisa que eu cheguei Uhum. lá? Aí já começa desde o estacionamento, né? Eu já estacionei 1 quilômetro depois da largada, aí eu assim, já estacionei em cima da hora. Aí quando Sim. a elite já tinha largado, eu estava ainda caminhando para ir para o meu ponto. Ou seja, começou ali, estava bem nervoso e eu não consegui o tempo que eu estava pretendendo, ficou bem abaixo do que eu estava pretendendo. Eu tive algumas dores, coisas que eu não tive nos treinos. E eu fiquei pensando assim, eu fiquei um pouco frustrado porque eu falei, cara, eu planejei tudo aqui, tudo certinho, os Uhum. treinos foram legais e no dia da prova não foi. E aí eu fiquei triste, na verdade. Sim. Momentaneamente eu fiquei triste, né? Só que aí uns amigos, pô, Diego, você é maratonista, que isso, cara? Tem gente que não faz isso nem de carro, nem de moto. Sim. Você fez correndo. Aquela coisa tentando me levantar. E aí eu comecei a parar para pensar. Falei, realmente é uma conquista, é um marco. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, eu não estava satisfeito. E Sim. aí, até que o que eu queria, só para concluir, até que ponto você acha que esses planos, essa visualização de tudo dando certo é bom, caso dê errado, como que a gente lida com esse abismo que ficou, né? Porque na minha cabeça eu criei o mundo, a fantasia, tudo perfeito, dentro do que Aham. eu esperava, dentro Sim. do que eu Sim. treinei. E aí no dia não foi. E aí ficou aquele abismo. Aí eu falei que, pô, não gostei, imagina, o cara que corre Aham. maratona. Fala que não gostou, que não tá bom, tipo, é até um afronte para quem corre só Aham. 5, por exemplo. Então, assim, eu Sim. tinha que estar feliz, mas isso caiu mal para mim. E aí, como que você lidaria com esse abismo que ficou do pensamento, da visualização boa para um dia ruim de prova? Tá. Vamos lá. Vou responder como se você fosse meu atleta e eu tivesse Claro, atendimento com claro. você, né? Ó, só para ter mais 6 minutinhos, 6 porque de minutinhos, repente o tá Instagram bom. pode. Beleza. Perfeito. A questão da visualização é uma questão contínua. Eu dei um exemplo curto, mas tem toda uma Certo. técnica, uma estratégia. E não é assim, Ah, Diego. Ah, eu vou fazer a visualização, só pensando positivo com coisas boas. Não, você tem que realmente treinar a visualização, se visualizar na prova. Você vendo uma tela de cinema e você atuando, você sendo o ator principal nesse cinema. Visualizando como que vai ser o seu entendi. comportamento na corrida, tá? Então, só para deixar claro, não é assim, pensar tudo positivo, tudo ocorra bem. Entendi. Não, nessa visualização, o ideal é que você tente encontrar um cenário ideal para a sua corrida.
tá? Aí você me falou Entendi. já, começou com várias coisas negativas. Então, assim, quem que te sabotou no É, dia da prova? O seu corpo ou a sua cabeça? cabeça. Primeira cabeça. Foi cabeça Quem total. que era o seu adversário nesse dia? O adversário interno ou o adversário externo? Interno. O interno. Por mais que o externo, ai, Karina, mas nesse dia tava chovendo, não sei o que, tudo bem. Mas sabe quem é o nosso? Nós mesmos, tá? Então, como se você fosse o meu atleta. Então, assim, Diego, olha quantos. Vamos identificar quantos sabotadores ocorreram nesse dia. Escreve para mim tudo que te atrapalhou nesse dia. Escreve para mim tudo que deu certo nesse dia. As barreiras e as soluções. Quais foram as suas crenças nesse dia? Ai, mas eu estava muito nervoso. Tudo bem, o ficar nervoso, o ficar com medo faz parte da vida do atleta. Porém, tem que fazer parte da vida do atleta de que forma que ele vai eliminar ou reduzir esse medo e essa ansiedade. Tá? Você sabe o que é o medo? Sabe o que é o medo? Está muito relacionado ao que eu não Ah, vivi. Está muito relacionado ao sim, que ainda não perfeito. aconteceu. Então, de repente, esse medo numa Perfeito. maratona foi sua primeira maratona, não foi? Foi minha primeira. Uhum. Aí você, nesse medo ai, e se eu me cansar no quilômetro 27? Ai, e se... É, É assim que surge o medo. E se eu não conseguir completar? E se meu tênis começar a doer o meu calcanhar? Tá? O exatamente. medo, muitas coisas, né? Eu não sou psicóloga, aqui não tô falando de patologia, tô falando do esporte. Muitas coisas estão Sim. relacionadas daquilo que eu não vejo. O medo é algo do que eu estou projetando para o futuro. É algo muito relacionado ao que eu estou visualizando no futuro de forma negativa. Então, por isso que o medo, a ansiedade, às vezes no esporte, ele bate no início do esporte, porque eu fico preocupado com o adversário, com a temperatura, com o meu tênis, com o horário. Em vez de se preocupar consigo mesmo. Entendi. Então, essas coisas, essas variáveis externas que a gente não pode controlar, a gente teria que meio que deixar de lado e tentar Exatamente. controlar. Exatamente. Entendi, Eu não entendi. posso controlar aquilo que é incontrolável. Perfeito, Num dia de perfeito. maratona, se eu acordei com 12 graus, eu não consigo controlar. A chuva eu não consigo controlar. De repente eu Entendi. consigo controlar o tênis que eu vou vestir, a roupa que eu vou vestir, o meu É, o horário que vai aquecimento, o chegar. horário É. que vai chegar, entendeu? E o importante é dominar essa questão aqui, essa questão mental. Então, assim, foca no positivo no bom sentido, foca no seu jogo interior positivo Sim, e sim. elimina o exterior. Poxa, que para fechar, não podia fechar de outra forma, cara, muito bom, assim, você foi falando, eu fui lembrando, assim, de todos os detalhes da maratona, como eu falei, a maratona é ali que tudo acontece, É. enfim, essa questão de chegar em cima da hora, eu tive que, mais uma coisa, eu tive que acordar mais cedo do que eu estava acostumado, então assim, eu acordava cedo para Uhum. treinar, mas eu estava morando num lugar que ficava quase duas horas da largada, e aí eu tive que acordar às 3:30 da manhã, para largar às 5, e lá estava tudo fechado, eu não conhecia muito lugar, pô, tô pertinho da largada. Quando eu fui ver, estava 1 quilômetro. Aí, enfim, aquilo já começou a gerar o estresse, aí não tinha Sim, ninguém conhecido, né? Minha esposa não tinha ido, ela só ia depois para ver na chegada. E eu costumo lidar bem com isso. Assim, até meu primeiro triatlo, eu passei por dificuldades na natação, porque eu não sabia que eu uhum. tinha fobia de mar. Olha, Assim, eu tinha um certo. Eu descobri isso quando eu comecei o triatlo. Falei, caraca, sério? Assim, o fundo me assustava, aquela coisa toda. E aí, meu primeiro triatlo, eu não fiquei tão nervoso quanto a maratona, olha. né? Que é engraçado, né? Assim, acho que eu treinei tanta natação que passou, sabe? E a Entendi. maratona me criou essa coisa, assim, aí eu queria, não, falei, não, vou fazer a segunda, porque eu vou melhorar tudo aquilo que eu errei, vou chegar antes. Aí aquilo, eu quero controlar justamente o externo, né? Eu quero controlar o acordar O mais que a gente não cedo, de controla. repente. Esse você consegue controlar. Agora o Mas assim, eu externo. preciso controlar exatamente aqui. É a determinação, é o foco, é Uhum. mirar em algo real. Poxa, cara, que papo, Karina. Assim, acho que foi muito bom para a galera que está aí também assistindo, os corredores, até os iniciantes. Assim, a gente falou muito de Legal, maratona, mas a gente legal. queria abordar aqui
a questão de foco, questão de sensação, isso a gente pode trazer para qualquer distância. Então, Qualquer. cara, muito bom. Muito bom esse papo, assim, espero que a gente consiga ir nos falando e, de repente, marcar outras lives futuramente. Legal. Se você precisar de mim por alguma ajuda aí também, você pode falar. E foi um prazer falar com você. Se você quiser fazer uma consideraçãozinha final, acho que não tem um minuto. Obrigada, Diego. Pessoal, isso aqui foi só assim, eu costumo falar 1% do meu trabalho, porque foi um tema que a gente escolheu, né? O Diego escolheu um tema bem legal para falar de foco, mas o coach esportivo e treinamento mental, ele vai trabalhar toda na sua questão de metas, como elaborar uma meta, linkar com outra meta, fazer todo o seu planejamento ligado ao quê? Ao treinamento mental. O que você precisa melhorar? Quais são seus pontos fracos? Quais são suas crenças que te levam para frente? As suas crenças que te seguram, né? Ele vai te auxiliar a identificar o seu propósito, né? Onde você está, onde você quer chegar. Então, assim, o meu trabalho, ele pode auxiliar, sim, todo tipo de atleta a alavancar e melhorar os resultados focado na performance mental. Diego, muito obrigada aí pela oportunidade. Karina, obrigado a você, e tô aberta tá? para fazermos uma parceria aí com o seu grupo, tá? Poxa, caramba, bom saber. A gente vai se falar então aí no particular depois. Te agradeço demais. Galera que ainda não segue a Karina, vai lá, clica aqui em cima, segue a Karina que vale muito a pena, tem conteúdo muito bacana. Tá, ó, legal. Um prazer falar com você aqui. Deus, um grande tá beijo. Bom? Tá bom? Você também. Beijo, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.